do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ele é Deus na China, é Deus no Japão, Deus na Noruega, na Argentina e no Paquistão. É Deus do Uruguai e Deus da Turquia. Todos esses países Ele criou dentro de 6 dias. De todo trabalho Ele descansou, mas nunca deixou de ser o Senhor. Senhor desse mundo, dono de tudo, autor da criação. Ele é Deus em tudo, tudo Ele tem, não divide sua glória com ninguém. Deus resolve tudo e não deixa nada sem solução. Ele é Deus no Iraque e no Paraguai, é Deus na Holanda, país de Gales e dos demais. Lá na Inglaterra, Ele é o rei. Lá em Israel não deixou de ser também, isso eu sei. De todo o trabalho Ele descansou, mas nunca deixou de ser o Senhor. Senhor desse mundo, dono de tudo, autor da criação. Ele é Deus em tudo, tudo Ele tem, não divide sua glória com ninguém. Deus resolve tudo e não deixa nada sem solução. Hoje os homens vivem procurando guerra, se esquecem que Deus não deu a ninguém a posse da terra. Usa de ambição e a muitos consomem. A terra é de Deus e a escritura está em seu nome. De todo o trabalho Ele descansou, mas nunca deixou de ser o Senhor. Senhor desse mundo, dono de tudo, autor da criação. Ele é Deus em tudo, tudo Ele tem, não divide sua glória com ninguém. Deus resolve tudo e não deixa nada sem solução. No trabalho Ele descansou, mas nunca deixou de ser o Senhor. Senhor deste mundo, dono de tudo, autor da criação. Ele é Deus em tudo, tudo Ele tem, não divide sua glória com ninguém. Deus resolve tudo e não deixa nada. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 55 minutos.
Excelente tarde de segunda-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar de outros países, a todos vocês nesta tarde maravilhosa, ao qual o nosso Deus, esse Deus que é em tudo na minha vida, esse Deus que deve ser em tudo na sua vida, agradecemos a Ele por Ele ter permitido que eu e você mais uma vez pudéssemos estar. Eu daqui, você daí, eu não lhe conheço, mas você também não me conhece, mas o mais importante entre esses dois caminhos é que o Espírito Santo de Deus está fazendo essa interligação para que daqui a pouquinho você vai, se você assim quiser fazer isso, fique-se à vontade. Você quiser emprestar o seu ouvido, você quer abrir o seu coração, você quer ouvir mais uma palavra de Deus, você que quer ter mais intimidade com Deus, você que quer aprender mais com Deus, então nós convidamos você para daqui a pouquinho, após as nossas orações, para que você possa estar junto conosco, exatamente nessa corrente, nessa união, nessa corrente de amor, nessa corrente onde nós vamos estar recebendo a palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, o pastor Jefferson, da Igreja Quadrangular, do bairro de Cidade Continental, setor Ásia, ok? Ele já está presente aqui no estúdio da Rede Popular. A você que está no balneário, a você que está em Jardim Carapina, a você que está no bairro Jardim Bela Vista, a você que está em Planalto Serrano, a você que está nos ouvindo neste momento em Central Carapina, a você que está aí nos ouvindo em Novo Horizonte, a você de Taquara 1, a você de Colina de Laranjeira, a todos que nos ouvem neste momento em Taquara 2, a você que está no ponto de ônibus, saiu da sua empresa agora, ou até mesmo você que está aí próximo da porta da faculdade, chegando para a faculdade, fazendo o seu lanche, a você que está neste momento em alguma praça pública, fazendo a sua ginástica, mas você tiver alcance da nossa voz. Nós aqui agradecemos a Deus por Deus ter permitido que essa voz possa chegar até o seu ouvido, que a palavra de Deus daqui a pouquinho, através do pastor Jefferson, usado pelo Espírito Santo, também vai chegar até você. Agora na Serra são 17 horas e 57 minutos, eu quero estender esse agradecimento também a você que nos ouve pelo sistema de rádio via cabo em qualquer lugar do Brasil, a você que nos ouve pelo sistema de rádio online, exatamente pelo site www.radiopopular.net.br, a você amigo ouvinte da Rádio Popular, www.radiopopular.blog.br, a todos os nossos amigos ouvintes do exterior, exatamente você que está na Argentina, você que está na Alemanha, a você que está na Suíça, a você neste momento no exterior que está conectado junto conosco na Rede Popular, através da rádio digigospel.com.br, e também a você que agora tem mais uma ferramenta para que Deus possa continuar te abençoando em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver no trabalho, se você estiver no ponto de ônibus, se você estiver no ônibus, se você estiver exatamente no seu comércio, você de repente está fazendo caminhada, agora Deus nos proveu de mais uma ferramenta através do Facebook, é isso mesmo. Não estamos chique, pelo contrário, estamos fazendo algo que Deus se agrada, que é usar as ferramentas que é de bom agrado ao seu coração, para que a palavra dele possa chegar até você, como está chegando em Minas Gerais, na cidade de Varjão, ok? Neste momento, o pessoal lá de Minas Gerais estão acessando o facebook.com rede RCP, até mesmo eu fico na novidade que nós vamos criando e depois fica difícil de nós falarmos. Então, quero mandar um abraço aí para a nossa ouvinte, Aline Stefani, e também a Rafaela, que estão neste momento em Minas Gerais, na cidade de Varjão, acompanhando o programa Falando de Jesus. Que Deus possa derramar todas as sortes de bênção na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, para os seus amigos, e também que Deus seja louvado nesse dia, não só porque você está ouvindo, mas que Deus seja louvado a todo dia, a toda hora, em qualquer lugar. Independente do teu credo, independente da tua religião.
Estamos aqui fazendo uma programação aberta, um programa livre, um programa onde o principal não é o mensageiro, o principal não é o locutor, o principal é a palavra de Deus, é essa que vem nos fortalecer a cada dia, a cada hora, por cada problema, por cada dificuldade, mas também a palavra de Deus nos conforta naqueles momentos tão alegres, naqueles momentos tão felizes. Porque Deus é em tudo em primeiro lugar. Se você está triste, louva e agradeça a Deus. Se você está alegre, louva e agradece a Deus. Se você está desempregado, louva e agradece a Deus. Se você está desempregado, louva e agradece a Deus. Porque tudo temos que dar honra a Deus. Porque Deus é o dono da minha vida e Deus é o dono da sua vida. Porque se Deus não te der a vida, não adianta você ter emprego. Se Deus não te der a vida, não adianta você estar desempregado, porque você já está desempregado eternamente. Então, se você estiver enfermo, louva, ora a Deus, e Deus é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, Ele é dono de tudo, Ele é capaz de tudo, naquelas situações mais difíceis da nossa vida. Quando nós achamos que não tem mais jeito, lembre-se, existe um nome mais poderoso do planeta que se chama Jesus. Ele é capaz de suprir a sua tristeza, Ele é capaz de suprir todas as suas dificuldades, Ele é capaz também de alegrar com você quando você está alegre. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é o único Salvador. Jesus é aquele que interliga o céu e a terra. E a palavra dele nos fortalece nessa tarde mais uma vez, porque quando ele fala, tudo o que pedires ao Pai, e orar, crer, tiver fé, em meu nome, o meu Pai te concederá. Então, por favor, não. Senhor, obrigado por tudo. Mas eu peço em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa derramar todas as sortes de bênção em todas as comunidades neste momento. Que o Senhor possa trazer paz a esse planeta que está se destruindo, a este planeta que está se acabando pelo egoísmo, está se acabando pela avareza, está se acabando pela idolatria, se está acabando por tudo que Satanás está oferecendo de ruim para a humanidade. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, seja feito primeiro a sua vontade e não a minha. Agora na Serra são 18h02. Vamos já para a nossa oração, que assim Deus possa usar o pastor dessa noite, mais uma vez como tem usado a todos que até aqui tem passado, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração e muito mais. Agora na Serra 18h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Jefferson, de Cidade Continental. E louvo a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus nesse programa que nunca vou me cansar de dizer. É sempre um privilégio para mim estar aqui pelo programa, pelo objetivo do programa, que é falar de Jesus a todos, alcançar aqueles que estão perdidos, mas também falar no coração daqueles que precisam de um ânimo. Ir àquele que está na praça pública, mas entrar dentro do teu lar, igual você está agora nos ouvindo, assentado aí no Facebook, no computador ou via rádio. Deus, ele sempre vai usar meios e formas de nos alcançarmos. E este programa, Falando de Jesus, é um meio abençoado que Deus tem usado. Então eu sou muito grato, mais uma vez agradeço a oportunidade, mas sem delongas, vamos para a palavra, né? Eu quero ler com vocês o livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 5, livro de Esther 2, versículo 5, que diz assim: Neste tempo, vivia na cidadela de Sussã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e entre os quais foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Feche os teus olhos, coisa rápida, Senhor Deus. A tua palavra foi lida, Senhor Deus, e como eu sempre faço, ó Deus,
Deus Todo-Poderoso, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, fale com aquele, ó Deus Todo-Poderoso, que está me ouvindo agora através dessa caixa de som, ó Deus. Pai, eu não sei qual foi o motivo, qual foi a circunstância, Senhor, ó Deus, que trouxe, Senhor, ó Deus, este homem, esta mulher a ouvir, ó Deus, este rádio hoje, ó Pai. Mas eu sei de uma coisa, algo o Senhor quer falar, algo o Senhor quer ministrar, e eu peço, Senhor, ó Deus, com toda a humildade, usa-me, Senhor, usa-me como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, quando nós lemos o livro de Esther, e eu acredito que eu estou aqui ministrando para também pastores e pregadores da palavra de Deus, muito se fala da própria rainha Esther, que, diga-se por sinal, foi alguém que Deus fez uma obra extraordinária a tirar realmente lá da base e colocar no topo, né? Muito às vezes já se foi pregado, talvez eu acredito que aqui algum dia já deve ter passado um pregador que deve ter falado de Amã e a sua perseguição para os judeus. Mas eu tenho quase certeza que pouco se fala no livro de Esther quando é citado Mardoqueu. Poucas vezes é falado deste homem e da história que este homem tem. E eu quero nesta noite, em poucos minutos, reforçar um pouco daquilo que Mardoqueu representa para a história daquele povo naquela época. Meu querido, talvez você pare para pensar e você fala bem assim, o que eu estou fazendo neste lugar? O que eu estou fazendo nesta terra? Para que eu vim para cá? Eu não sou líder, eu não sou cabeça, eu não faço uma coisa grande, significativa, eu sou simplesmente mais um na multidão. Meu querido, eu tenho certeza que esta palavra ela vai falar ao teu coração. Porque quando nós falamos de Mardoqueu, nós falamos exatamente deste tipo de pessoa. Alguém que não era um líder de exército. Alguém que não exercia uma função extraordinária naquela época. Alguém que não detinha poder suficiente para mover céus e terra. Pelo contrário, ele era simplesmente um mortal. Ele era simplesmente alguém como eu e você. Pessoa que sofre, que padece, que tem que trabalhar dia e noite, que tem que acordar pela madrugada, que tem que dormir à meia-noite, 1h da manhã, para no outro dia estar cedo de novo. Pessoa que trabalha, pessoa que luta, pessoa que soa sangue às vezes, para que as coisas dê certo. Mardoqueu é este homem. Mas o que Mardoqueu ele nos ensina e o que ele vai nos ensinar nesta noite? Olha, é maravilhosa a história deste homem. Quando eu leio o livro de Esther, e eu confesso que é a primeira vez que Deus me fez ver com outros olhos a história deste homem, eu parei para entender que metade do que aconteceu naquela história, naquela época, foi por conta deste homem. Metade do que aconteceu foi por causa deste homem. Ah, pastor, você está falando heresia? Eu te ensino na palavra. A Bíblia começa dizendo que Mardoqueu ele foi levado cativo e ele era pai, porque ele tomou como filha a Esther. Já começa bem aí a história. Ele nos ensina algo maravilhoso, o poder da generosidade. O poder de fazer ao próximo, o poder de se doar ao próximo, o poder de estender a mão a quem precisa. Como isso tem sido escasso nos nossos dias ultimamente? Como hoje em dia tem se aumentado a maldade, tem se aumentado a frieza, a dureza no coração, mas você não vê as pessoas fazendo o bem, você não vê as pessoas estendendo a mão. Olha, prova disso é o que aconteceu há 15, 20 dias atrás dentro da Grande Vitória. A greve dos policiais aconteceu e o que se via dentro da Grande Vitória foi um verdadeiro pandemônio. Pessoas que matavam os outros, pessoas que saqueavam lojas, pessoas que faziam maldade para as outras pessoas. Hoje em dia está cada dia mais difícil ver isso. É cada dia mais difícil você conhecer alguém que fala bem assim, olha, todo mês eu tiro do meu salário X quantidade e eu compro uma cesta básica para ajudar. Olha, tem uma pessoa X assim que eu sempre ajudo, eu não estou aqui me gabando e assim eu estiver fazendo, que Deus corte o áudio agora. Mas eu sou o tipo de pessoa que procuro sempre ajudar. Eu oferto todo mês na casa do Senhor, além da minha primícia, além do meu dízimo, eu oferto uma cesta básica no altar. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu vejo alguém necessitando, eu vou lá e faço, não porque eu sou pastor,
Porque a Bíblia diz que primeiramente eu sou servo. Primeiramente eu sirvo ao Senhor, e a Bíblia diz que se eu falo que amo a Cristo, a quem eu vejo, e não consigo amar, se eu amo a Cristo, mas não consigo amar ao irmão a quem vejo, como que eu vou amar a Deus se eu não vejo? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, diz que eu sou mentiroso se eu falar que amo e não pratico. Se eu falar que amo e não faço. Então hoje muitos de nós têm perdido este valor, essa essência chamada generosidade. Essa essência chamada ajudar ao próximo. Essa essência chamada, meu irmão, eu estou aqui. Eu estou aqui para orar por você hoje, eu estou aqui para te ajudar hoje, eu estou aqui para estender a mão para você hoje. Quantas pessoas caem hoje em dia, num mundo tão de facilidades, quantas pessoas caem no adultério? Quantas pessoas caem no vício da prostituição? Quantas pessoas caem no vício novamente do álcool, da bebida, das drogas? Quantas pessoas caem novamente depois de estar de pé? Muitos. Mas quantas pessoas estão dispostas a estender a mão para aquele que caiu? A ajudar aquele que precisa no momento de dificuldade? Meu irmão, ninguém está livre de luta, porque a própria Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. A Bíblia diz em Apocalipse, tenha cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, Deus ele está nos prevenindo de algo. Ninguém está livre de cair. Mas nós que estamos de pé, nós que hoje somos base, nós que hoje temos um preparo espiritual, temos que ter isso em mente. Precisamos estender a mão para quem está caindo. Não acusar, não denegrir, não chutar, bater em cachorro morto. Não é isso. É fazer como Mardoqueu. É exercer o poder da influência, o poder da generosidade. Mardoqueu vai nos ensinar outra coisa. Mardoqueu vai nos ensinar algo maravilhoso, meu querido. Se você for parar para analisar, quando Mardoqueu descobre um plano maquiavélico para assassinar o rei, olha, Mardoqueu não era daquela nação. Mardoqueu não tinha o sangue daquele povo. Mas quando ele viu que alguém preparava maldade contra o outro, imediatamente ele correu para avisar, para que aquilo não acontecesse, para que aquilo não se concretizasse. E mais uma vez, eu quero dizer que Mardoqueu era o cara. Porque quantos de nós, Djalma, quantos de nós, alguém chega para nós e fala bem assim, olha, se eu pego fulano na reta, nossa, eu tô só ódio com fulano de tal, eu não aguento nem olhar para a cara de Beltrano. Aí a gente fala bem assim, mas é verdade, fulano não presta, ele é assim mesmo, ele é terrível, hein? Sendo que nós poderíamos falar bem assim, não, peraí, vamos conversar, ele é humano, ele erra, ele falha. Poxa, cara, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? E tentar ajudar. Mardoqueu, mais uma vez, foi lá e conseguiu resolver um problema. E não para por aí. A Bíblia diz, meu querido, que mais à frente Amã, ele prepara um plano maquiavélico para destruir e matar todos os judeus. Olha só que interessante. Naquela época, você andar de pano de saco pela cidade era como se fosse um insulto, era como se fosse, assim, uma falta grave, passivo realmente de punição. Mas quando Mardoqueu descobre o plano, ele não se preocupa com isso. A Bíblia diz que ele rasga as vestes, se veste de pano de saco e ele começa a plantear pela cidade. E aí Esté já é a rainha, a sobrinha, já nesse tudo já aconteceu uma história maravilhosa na vida dela. Deus colocou ela lá no topo. E nisso tudo, ela não entendendo o que estava acontecendo, ela tenta ainda passar panos quentes na situação. Não, vamos lá, Mardoqueu, se veste, leva roupa para ele, para que Mardoqueu se recusa. Por quê? Porque Mardoqueu, ele faz algo que eu e você precisamos, e esse talvez seja o ponto alto da mensagem nesta noite. Mardoqueu, naquele instante, ele estava lutando pelo reino. Mardoqueu, naquele instante, ele não estava preocupado com ele, com o homem. Ele estava preocupado com o reino de Deus. Ele estava preocupado com aquilo que estava sendo construído e aquilo que estava para ser destruído. Ele estava preocupado em resolver um problema que tinha sido criado e não propriamente resolver o seu próprio problema. A Bíblia diz que ele chega para Esté. Olha só, ele era um subordinado, porque a essa altura Esté já não era mais a filha, Esté era a rainha daquele povo. Ele deveria prestar a ela reverência como rainha. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz que quando ele chega para Esté e ele fala bem assim, preste atenção, Esté, você acha que só porque você está no palácio, você acha que só porque você hoje é a rainha,
Você acha que você vai se safar do decreto? Você acha que você não vai morrer como todos nós? Pelo contrário, você também vai morrer porque você é judeu. E preste mais atenção no que eu vou dizer. Talvez Deus te colocou aí aonde você está, para que nesse momento você tomasse a posição e nos ajudasse. Mardoqueu, ele se preocupou, meu querido, em ser a mente pensante. Ele se preocupou em ser a sobriedade, a pessoa que pensa no racional diante da situação difícil. Olha, preste atenção. Você já foi numa casa onde tem enterro? Você já foi num velório? Geralmente, neste lugar, é aquele desespero, as pessoas chorando, as pessoas desesperadas. Se for o parente, ele está totalmente sem chão, está debruçado no caixão, desolado, falando por quê? Porque eu, infelizmente, tive a oportunidade já de estar em vários velórios. Inclusive, estive num velório da minha afilhada de 10 meses. E eu pude ver o pai dela totalmente desolado, a única filha que ele tinha. E naquele momento eu queria chorar. Eu queria me derrubar ali em lágrimas, porque era minha afilhada, era o meu irmão praticamente. E era uma situação que a gente às vezes fala, Deus, por quê? Por que Deus? Não é verdade, Djalma? Mas naquela hora eu precisava ser a mente pensante e falar bem assim, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Para tudo, Deus tem um propósito. Pastor, eu não estou conseguindo compreender a tua mensagem. Eu vou te explicar. Nós vamos começar a desembolar ela agora. Quando eu trago a mensagem falando de um homem chamado Mardoqueu, um homem normal, um homem simples, um homem que não detinha patente, um homem que não tinha poder aquisitivo, um homem que não era extraordinário, era um homem comum, como eu e como você que está me ouvindo aí agora. Um homem simples, eu estou querendo dizer bem assim, que Deus está trazendo para mim e para você nesta noite a história de alguém que era simples, mas conseguiu mudar o ambiente aonde ele vivia. Conseguiu transformar a situação aonde ele vivia. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Eu quero trazer para você a história de um homem comum, porque às vezes a gente sempre espera que o próximo faça. A gente sempre espera que o governador faça. A gente sempre espera que o presidente da comunidade faça. A gente sempre espera que não sei quem faça. Mas dificilmente a gente toma a dianteira e fala, não, eu preciso fazer. Eu preciso ser, eu preciso transformar essa situação, eu preciso lutar por isso. Geralmente é assim que acontece, não é verdade? Geralmente a pessoa, ela sempre culpa o outro. Não, eu estou vivendo isso porque Djalma deixou eu viver desse jeito. Não, eu estou passando por isso porque o governo no ano de 1900 e não sei quantos fez isso e por isso eu estou vivendo desse jeito. Às vezes nós temos essa tendência a não querer se envolver, achar que quem tem que resolver é quem está por cima, quem não. Mardoqueu, quando foi colocado à prova, ele tomou a dianteira, ele lutou pelo rei. Ele lutou para que as coisas dê certo, meu amado. Talvez você está vendo o teu ministério, você está vendo a igreja ruindo, a liderança indo água abaixo, você não está fazendo nada. Tome a dianteira, lute pelo ministério da tua igreja. Lute pelo seu pastor, lute pela sua pastora, corra atrás, batalha por ele, batalha pelo reino. As pessoas estão se desviando, vai na casa deles, façam visitas, plante, pega um violão, faça serenata, mas não permita que as coisas vão por água abaixo. Meu querido, você está vendo a situação dentro do teu lar ruindo, tudo destruindo, e você está sendo passivo. Seja como este homem, lute a favor do reino, não se preocupe, faça primeiro, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Melhor tem aquele que dá, mas melhor ainda, aquele que semeia. A palavra do Senhor diz que colhe, porque ainda que seja com lágrimas, livro de Salmos, ainda que nós vamos para o caminho chorando, voltaremos colhendo molhos de alegria. Eu quero dizer para você nesta noite, tenha paz no teu coração, tenha ânimo, não desista de fazer o bem, não desista de trabalhar, não desista de buscar a melhor solução.
Ah, mas eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa, lá dentro da empresa, eu sou simplesmente um serviçal, mas como serviçal, faça a diferença naquele lugar, leve a palavra de Deus, pregue a tempo e a fora de tempo. Se você está vendo que as pessoas estão se perdendo dentro daquele lugar, deixando o mundo entrar, meu querido, vá para dentro do banheiro, faça campanha, faça batalha, mas lute pelo aquele local de trabalho, lute pela tua casa, lute pelo teu emprego, lute pelo teu bairro, meu querido. Você está vendo a criminalidade aumentar, você está vendo o assassinato aumentar, está vendo a prostituição aumentar. Não baixe a guarda, seja como Mardoqueu, se preciso for, se tiver que correr riscos, corra, mas faça para o reino, porque se você fizer para Deus, Deus fará por você. Deus fará por você. Ei, eu não estou falando heresia, eu vou usar o próprio texto da palavra que eu estou lendo, livro de Ester, capítulo 7, se não me falha a memória, capítulo 6, se não me falha a memória. Teve uma determinada hora que Mardoqueu corria risco de morte. Determinado momento, este homem bom, este homem que cuidou da sobrinha dele, este homem que salvou o rei, este homem que trabalhou para que o povo de Deus não fosse assassinado, este homem que fazia a obra de Deus, determinado momento ele estava correndo risco de morte. Presta atenção, olha para mim, talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que está me ouvindo aí, e você está falando no teu coração, mas eu faço tudo pela obra, eu faço tudo pelo meu casamento, eu faço tudo pelaquela pessoa, eu me dou, eu oro, eu busco, eu pago, mas parece que tudo está dando errado para mim, ninguém me respeita, ninguém me dá atenção, eu estou sendo excomungado, parece que tudo está conspirando contra, mesmo eu sendo do bem, mesmo eu fazendo, mesmo eu correndo atrás, mesmo eu sendo generoso, mesmo eu plantando, mesmo eu orando, mesmo eu pagando preço pela comunidade, pela congregação, parece que há um mar contra mim. Ei, preste atenção no que eu vou dizer para você. Teve um determinado momento que Mardoqueu estava passando essa situação. Ele não merecia, porque se nós formos olhar por Atos, não merecia. Mas Amã procurava matar este homem. Sabe o que Deus fez? Glória a Deus, eu vou glorificar a Deus aqui agora. Toda vez que eu lembro dessa passagem, eu me arrepio. Porque, meu querido, a Bíblia diz que Deus não deixou que o rei dormisse de noite. Deus incomodou aquele homem, o rei, a ponto dele não dormir, só para ele poder pegar o livro dos reis, as crônicas, e lá ele lê de um homem que impediu um assassinato contra ele. E aí ele perguntou, o que foi feito para honrar este homem? Olha, eu me arrepio, sabe por quê, meu querido? Quando é Deus que tem que fazer por nós, independente de como vai fazer, Deus faz. Deus faz brotar água da rocha, Deus faz abrir porta onde não tem, Deus faz brotar da onde não tem, mas Deus ele vai criar alguma coisa, alguma situação para que você seja exaltado no tempo certo. E não para que o seu nome seja glorificado, pelo contrário, para que você tenha certeza que o tempo inteiro Deus era com você. Quando o rei foi incomodado de madrugada, ele leu a crônica, e ele viu lá o livro lá, e ele percebeu que havia um homem que tinha salvado a vida dele. Ele perguntou, o que foi feito para honrar este homem? O que foi feito para que este homem que deu a vida por mim fosse glorificado? Ei, preste atenção no que eu vou dizer. Existe algo muito mais glamouroso, algo muito mais sublime, do que ter conta bancária recheada, do que ter carro zero na garagem. Existe algo muito melhor do que você, meu querido, ter todos os bens desta terra. Sabe o que é isso? Você ter a vida eterna. E muito melhor do que isso, sabe o que é isso? Você ter a tua casa no altar. Você ter aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade no altar de Deus. Melhor do que isso é você ter a tua casa em paz, é você ter a tua vida em paz. Melhor do que tudo isso, de que bens, riquezas, porque isso daí é cumulativo. Isso daí vem como recompensa de trabalho e ainda assim como recompensa nós não levamos para o céu. Não, mas a palavra do Senhor diz, meu querido, que é algo maravilhoso quando um pecador se arrepende. Quando alguém se torna purificado do teu mal. Olha, o que eu estou pregando nesta noite?
Eu poderia aqui estar falando de porta aberta, de libertação, poderia estar falando aqui de Deus vai te dar, Deus vai fazer, mas eu quero falar para você uma coisa maravilhosa nesta noite. Trabalhe para o reino de Deus. Trabalhe para ganhar almas. Trabalhe, meu querido, para ir naquele que está perdido, aquele que está desesperado. Trabalhe para mudar a história daquele que está se perdendo. Trabalhe, meu querido, para mudar a história da tua igreja que está se esvaziando, porque o inimigo tem entrado lá dentro e tem plantado fofoca, dissensões, brigas. Trabalhe a favor do reino, meu querido, que Deus vai trabalhar ao seu favor. Eu sou apaixonado por este programa, por quê? Porque este programa trabalha para o reino. Não trabalha para fins lucrativos. Eu entro aqui, eu já vim aqui 9, 10 vezes talvez. Djalma está aqui para não me deixar mentir. Nunca saí daqui com 1 centavo no bolso. Nunca. Por quê? Porque eu sei que este programa prega a verdade, prega que Jesus está aqui para te salvar. Jesus está aqui para libertar a tua casa. Jesus está aqui para mudar a situação que você vive. Mas Deus, Ele precisa que você faça isso lá fora. Deus precisa que você seja esse agente lá fora. Seja um agente de generosidade. Seja um agente que lute pelo reino. Seja alguém que não permita que a maldade se instale, meu querido. Não esteja na roda dos dissensores. Não seja a boca que fala mal. Não seja o dedo que aponta. Seja a palavra viva e eficaz. Seja a palavra, meu querido, que fortalece. Seja o homem de Deus que levanta. Deus, Ele tem uma obra maravilhosa para fazer dentro do município da Serra, do estado do Espírito Santo, do Brasil, deste mundo, e esta obra passa pela minha e pela tua mão, cada um em determinado ponto. Eu posso estar fazendo a obra lá dentro de Cidade Continental, Djalma pode estar fazendo a obra aqui dentro de Taquara, talvez você esteja fazendo a obra aí dentro do teu bairro, dentro da tua casa, mas nós não podemos deixar de fazer e de pregar a palavra de Deus. Jamais, meu querido, quando eu olho para a história de Mardoqueu, eu consigo perceber que aquele homem não precisou de patente, aquele homem não precisou de riqueza, aquele homem não precisou ter tudo para ser o que Deus esperava que ele fosse. Ei, não espere o carro zero para falar de Deus, não espere a casa própria, meu querido, para você pregar que Deus, Ele é fiel. Fala a verdade, prega a palavra, prega que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que o Rei dos Reis, Ele vai voltar. E você vai ver quão maravilhoso, almas se rendendo aos pés da cruz. Pessoas, meu querido, se rendendo aos pés da cruz. Olha, esses dias eu estava lá em casa meditando na palavra e eu estava chateado, confesso, Djalma, estava chateado. Porque pastor às vezes se chateia, né? Às vezes nós olhamos uma situação e outra, e aí bate aquela tristeza, e Deus falava no meu coração, bem assim, é por mim ou é por você? Tem feito por mim ou tem feito por você? E naquela hora eu falei assim, Deus, realmente eu estou fazendo por você. Então Deus falou bem assim, acalme-se, aquieta o teu coração. Não deixe de fazer o bem, não deixe de pregar a palavra, não deixe de ser fiel, não deixe de buscar a Deus. Olha, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é essa. Talvez eu estou pregando para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque um dia deixou de fazer o bem, um dia deixou de orar, um dia deixou de ser aquilo que você sempre foi e era bom. E aí por algum motivo você parou. Ei, talvez, meu querido, você é o Mardoqueu do seu bairro, é o Mardoqueu da tua família. Talvez você não vai ser coroado rei como a Esté foi coroada rainha. Talvez você não vai alcançar os melhores postos como aquelas pessoas alcançaram. Mas talvez naquilo que você está, naquele ambiente que você está, você vai conseguir transformar tudo. Você vai conseguir libertar a rainha, vai conseguir libertar o reino, vai conseguir transformar a situação que você vive. É isso que eu estou falando para você, meu querido. Deus, Ele plantou você, não foi por acaso. Deus levantou você, não foi à toa. Tem algo específico na tua vida, dentro deste ministério, dentro da casa, do bairro, do estado, da onde você está. Preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de ser generoso. Não permita que o mal se instale na sua vida, na sua residência, na sua vizinhança, nas pessoas que você está. E quando você vê que algo está conspirando contra o reino de Deus, trabalhe contra.
Lute para destruir. Lute para desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. O que o Espírito Santo de Deus está ministrando para mim e para você nesta noite? Você é um guerreiro de Deus. Você é um soldado de Cristo. E soldado veio para cá para batalhar. Soldado veio para cá para guerrear. Então não baixe a guarda, não abaixe o escudo e nem abaixe a tua espada. Permaneça de pé. Deus vai te honrar. Faça para Deus, faça para o reino. E deixe, meu querido, que as suas coisas Deus cuida. Porque a palavra do Senhor diz, para finalizar a mensagem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Faça primeiro para Deus e deixa que Deus faça por você. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os teus olhos. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você está. Eu quero te fazer esse ato profético. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu estou ministrando a palavra nesta noite, Senhor, ó Deus, para alguém que é escolhido teu. Talvez essa pessoa não aceitou o Senhor ainda, ela nem sabe, Pai, mas eu sei disso, o Senhor a escolheu para algo. Essa pessoa que está afastada, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa, Deus Todo-Poderoso, que tem parado no meio do caminho, Pai. Deus, é para ela, Senhor, Deus, que o Senhor trouxe essa palavra dizendo, não pare, não desista, não deixe de fazer o bem. Se as pessoas não têm retribuído, não pare de fazer, continue trabalhando, continue buscando. Deus vai honrar, Deus vai exaltar, Deus vai mudar a história, mas nós precisamos fazer primeiro para o reino, Pai. Por isso, Senhor, renova a força, renova o ânimo, o gás, ó Deus, dê esperança, Deus Todo-Poderoso, dê força, Deus Todo-Poderoso, para este guerreiro, ó Pai. Deus, tira, Senhor, os carrapichos, tira os espinhos, tira, Senhor, as flechas, tira, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a raiz de amargura que instalou no coração deste homem e tem impedido ele de fazer a tua obra, Pai. Porque, Deus Todo-Poderoso, ele precisa estar de pé. Porque, Deus, como Mardoqueu, eu profetizo que ele não precisa de patente, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de carro zero, de casa para fazer a tua obra. Ele precisa ser fiel, ó Deus, e o Senhor será fiel para com ele nesta terra, ó Pai. E que a palavra do Senhor, ó Deus, pregada nesta noite, encontre morada nos corações. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus Todo-Poderoso por mais esta palavra, ao qual Ele usou o mensageiro desta tarde, noite, o pastor Jefferson, para falar comigo e falar com você, através do nosso sistema de rádio via cabo, interligado pelo município da Serra, através do nosso sistema de rádio online, através do nosso Face, enfim, o principal, através do Espírito Santo, que opera em todo lugar, a qualquer momento e a qualquer hora. Palavra ao qual muitos ou poucos ou tantos conhece, mas como o pastor Jefferson falou aqui, o significado de Mardoqueu. O significado deste homem simples, servo, que veio exatamente ser útil nessa caminhada dentro do reino de Deus e até chegar aonde eu estou e aonde todos nós estamos. Dentro da palavra que o pastor Jefferson nos trouxe e dentro do conforto da liturgia, eu fico muito feliz em saber de que muitos hoje, não vou falar que é a totalidade do planeta, mas que pelo menos muitos hoje ainda morrem pelo amor à palavra de Deus. Que fico ainda feliz
que muitos ainda neste planeta são capazes de até abrir mão de si próprio, de tudo que pode ter o gozo na vida material pela palavra de Deus. Porque tem muitos que ainda fazem isso, porque aprenderam o verdadeiro evangelho de Jesus. Jesus, exatamente na Bíblia, ele ensinou uma forma de ler, de pregar a palavra, de estudar a palavra, de conhecer a palavra. Sabemos que hoje pelo planeta Terra, muitos usam ao inverso. Eu lembro que Jesus, quando ele foi humildemente sentado numa jumenta para ir até Jerusalém a orar no templo de Jerusalém, quando ele chegou dentro da casa que é chamada casa de oração, ele encontrou casa de mercenário. Como será que está diferente hoje no planeta? Será que dentro dos templos hoje do planeta Terra está igualzinho quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, quando ele fez pela primeira vez na Bíblia, assim claramente Jesus se enfureceu, porque ele não encontrou aquilo que era o propósito, que era a casa de oração, o templo de Deus. Jesus, exatamente como Mardoqueu fez, humildemente, no propósito dele, mesmo sabendo que Esther já estava no maior grau, mas ele se pôs no seu lugar. E Deus deu sabedoria a ele, como dá sabedoria hoje o homem, para dirigir uma nação, dirigir uma igreja. Deus não faz diferença de pessoas, pode ser rico, pode ser o pobre. Me perdoe com a palavra aqui, não tem racismo, porque no Espírito Santo de Deus não existe isso, mas existe a palavra preto, branco, roxo, vermelho. Nós somos uma nação mundial. Deus não faz acepção de pessoa, mas há igrejas que fazem. A igreja que escolhe os primeiros bancos, a igreja que escolhe os meios dos bancos, a igreja que escolhe os final dos bancos. Há igrejas que apregou a verdade, mas a igreja que apregou exatamente o dinheiro. Mardoqueu tinha um propósito, de salvar o povo judeu que estava sendo exterminado por causa de uma lei que foi feita. Ele se preocupou com aquele povo. Jesus, quando João Batista veio para preparar esse reino, preparar o caminho que é do Senhor. E fez a mesma coisa, não se importou de ser preso, não se importou de ser cortada a sua cabeça por causa do mundo, que assim queria Herodes, exatamente para fazer. Jesus ainda foi indagado pelos fariseus, quando Jesus falou bem assim: o que você conhece de João Batista? Ele falava do reino ou ele falava do homem? Os saduceus, os fariseus e hoje essas pessoas que estão hoje dirigindo muita coisa. Se eu falar que ele é disso, o povo vai me contar. Se eu falar que é isso, eu não vou deduzir a palavra para você, cada o tempo que está se afindando. Mas eles ficaram temerosos e não deram resposta a Jesus. E hoje tem muitas pessoas que estão propondo o reino de Deus verdadeiramente. Tem muitos que querem pregar o reino de Deus verdadeiramente, mas estão sendo impedidos por esses seduceus que existem hoje, por esses fariseus que existem hoje, por essas pessoas que querem ganhar, não se preocupando exatamente com a principal, o reino do céu. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor e agradeço muito em qual ele fez esse testemunho, que já tem nos visitado algumas vezes aqui, e também louvo a Deus por todos que passaram durante esses 2 anos e 9 meses, que estamos prestes a completar, em nome de Jesus, 3 anos de programa. Aqueles que têm vindo até aqui, se disposto da sua casa, do seu trabalho, disposto exatamente da sua hora de descanso, da sua folga, disposto exatamente por amor à palavra, não por amor à rádio, não por amor à TV popular, não amor pela audiência, não, por amor à palavra de Deus. Aqui eu quero externar exatamente a todos vocês que têm nos prestigiado, a todos vocês que têm nos louvado, dado o seu tempo para o reino do céu.
Porque o que nós queremos, Deus vai dar. Que quando nós abrimos o programa, Deus é tudo. Se Deus é tudo, Deus é capaz de dar o pão, Deus é capaz de dar o vestido, Deus é capaz de dar a cama. Por isso eu falei, se está triste, louva. Se está alegre, louva. Se não tem isso, louva. É porque Deus, Ele é o propositor de tudo. Mas Ele quer saber qual é o seu propósito. E o pastor que trouxe a mensagem, quando falou de Mardoqueu, o Mardoqueu tinha um propósito com Deus, de salvar aqueles povos que ia ser exterminado, de salvar a vida do rei que estava sendo feita a sua cabeça. E hoje, como está sendo feita a nossa cabeça? Eu imagino como que está esse planeta hoje, quando esse programa chega lá na Alemanha, quando esse programa chega na Itália, quando esse programa chega na Argentina. Não estou falando aqui para me engrandecer, porque tem que ser engrandecido, é o nome de Deus que a palavra chega lá. Mas eu fico pensando, as pessoas quando ouvem e vê de repente uma programação diferente, que aqui as pessoas estão pregando a palavra, não estão pregando dinheiro, não estão pregando fartura, não estão pregando, não, porque Deus é o sustentor de tudo. Mas Ele falou, primeiro em tudo o reino, primeiro de tudo a minha palavra, primeiro de tudo eu sou o poderoso. Assim é a palavra de Deus. Então nós não queremos nos engrandecer, nós queremos agradecer a cada um. Pode ser você obreiro, pode ser missionário, pode ser você, tá entendendo? Serviçal, como o irmão falou aqui. Deus tem louvado muitos serviçais na casa do Senhor, tem trazido palavras abençoadas para a minha vida, para a vida de todos que ouvem. Esse é o nosso papel. Nosso papel não tem placa aqui atrás, nosso papel tem sim um compromisso de transmitir a palavra genuína, verdadeira, aos lares, às praças públicas, ao comércio, aonde que você estiver ouvindo. E aqui sim, falar de Jesus, falar o que Jesus falou, a verdade. Jesus jamais, quando ele queria falar direto, ele falava direto, mas quando o povo não ia entender o que ele ia falar direto, ele usava as parábolas. E as palavras chegavam, as pessoas não entendiam. E Jesus falou bem claro, cabe a um entender, cabe a outro não entender. E aquele que entendia sabia que era o propósito do reino do céu. E hoje, de que jeito nós estamos ouvindo a palavra de Deus? De qualquer jeito? Não. A palavra de Deus tem que ser ouvida com respeito, dentro das igrejas, dentro das praças, dentro do ponto de ônibus. Alguém está falando a palavra de Deus? Então vamos dar atenção, porque é importante. Porque de repente aquela palavra vai tirar você de uma tristeza profunda, vai tirar você de uma decepção, vai te dar algo que você precisa. Deus às vezes usa, como tem usado muitos. Eu quero agradecer ao pastor, estamos findando, já passamos até 2 minutos da nossa programação. Quero pedir desculpa aí às rádios associadas, mas nós vamos agradecer a Deus. Deus tinha mais, mas primeiro tem que ser a palavra, tem que ser mais. Então, louvada a Deus pela vida do pastor Jefferson, a todos vocês neste momento. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta aqui com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.